Seja bem-vindo a Mente Saudável, um programa de televisão de Cabo Verde exclusivamente para falar de saúde mental. Nós trazemos na cada programa um especialista para bem esclarecendo as dúvidas que nós temos sobre saúde mental. Essa semana, nós recebemos um evento muito especial de uma organização internacional que promove políticas de saúde mental na Palop e que põe na agenda de deputados. Então, esse Código de Cabo Verde trabalha com 100 e tal países e esse Código de Cabo Verde para no bem debate. Modo que não pode pôr deputados daqueles países de Palop tá fala sobre saúde mental. Nesse contexto, tenho o prazer de receber a coordenadora da Unite, a doutora Lídia Biai, que vai nos dar o prazer de conversar um bocadinho sobre este projeto, apresentar a Unite para os cabo-verdianos, para sabermos o que é. Ela é especialista e formada em relações internacionais e trabalha com esta organização no que tange a saúde mental. Seja Exatamente. bem-vinda a Cabo Verde e seja bem-vinda a Mente Saudável. Muito obrigada, Dr. Jacob Vicente. Muito agradeço o convite para cá estar hoje em nome da Unite e apresentar o projeto que temos estado a desenvolver. A Unite é uma rede global, uma organização não governamental, apartidária, e é uma rede que agrega em si um conjunto de parlamentares em todo o mundo que trabalham a saúde global. Neste momento estamos a falar de mais de 520 parlamentares em mais de 119 países, de tanto atuais parlamentares como parlamentares que estavam em funções e que já abandonaram essas funções. Hum, e na realidade o que nós pretendemos fazer é criar consensos na área da saúde global. Hum, Como disse, agregamos parlamentares de todos os índoles políticos e o nosso objetivo é trabalhar com estes parlamentares a saúde global. Dentro desta rede e dentro de tópicos específicos, como é a saúde mental, criámos aqui uma estrutura mais reduzida de secretariado, apenas dedicada à saúde mental nos países africanos de língua oficial portuguesa. E nestes países, o que nós pretendemos fazer é trabalhar com os parlamentares, com os deputados, oferecer-lhes uma maior capacitação no tema da saúde mental, por forma a que consigamos que estes países africanos tenham um melhor enquadramento legislativo no que se concerne à saúde mental. E é essa a nossa preocupação e foi isso que nos trouxe a Cabo Verde também. Por que Cabo Verde? Porquê Cabo Verde? Os cabo-verdianos estão a perguntar com em casa. Cabo Verde foi uma escolha, digamos, fácil. Quando olhamos para os países africanos de língua oficial portuguesa e, o que é que tem, e as preocupações que têm a nível da saúde mental, Cabo Verde é, sem dúvida alguma, o país cuja mobilização e vontade política, mas também da sociedade civil, para os temas da saúde mental, está mais em cima da mesa. Não há discussão nenhuma neste momento sobre isso. Cabo Verde tem um Programa Nacional para a Saúde Mental. Cabo Verde dedicou o ano passado ao ano da saúde mental e procurou, durante todo o ano, consciencializar os diferentes atores da sociedade civil para o tema da saúde mental. E, portanto, foi a lógica mais óbvia, não só no sentido de, ok, o tema aqui vai ser bem recebido, mas também para dar aqui uma projeção a Cabo Verde. A Cabo Verde como exemplo entre os países africanos de língua oficial portuguesa, Cabo Verde a liderar aqui como país charneira da saúde mental, a combater esse estigma que parece ser, sem sombra de dúvidas, muito menor do que nos outros países, e por estas razões todas Cabo Verde foi a escolha. Foi acertar? Foi Foi? acertada. Muito bem, muito bem. Em Cabo Verde nós, os cabo-verdianos estão a perguntar qual é o papel,
que a Unite está a ver ou pode fazer junto dos deputados para promoverem a saúde mental e colocarem as maiores preocupações em cima da mesa, né? Ah, Estamos com uma sociedade civil mais organizada e cada vez mais crítica, como já percebeu. Então é do tipo, o que os deputados podem fazer para contribuir ah, para termos um melhor impacto das políticas sociais voltadas para a saúde mental? A Unite encara os parlamentares como aqueles que têm um grande poder em termos de saúde global. Não só por disporem da iniciativa legislativa própria, e na sede de parlamento poderem propor novas leis no âmbito da saúde global, mas também revisões a leis que já existam, como também são os fiscalizadores do governo. E, nesse sentido, ao colocarmos aqui os parlamentares a receber esta capacitação em termos de saúde mental, no fundo estamos a construir uma Assembleia Nacional consensualizada sobre os temas da saúde mental, que tem esta preocupação em cima da mesa. Nós vamos trabalhar em conjunto com os parlamentares. No dia 24 de outubro, dia em que lançámos o projeto em Cabo Verde, apresentámos um plano daquilo que vão ser os próximos passos. Não é um programa que encerra com este evento em Cabo Verde. Procurámos reunir parlamentares com a academia, com as organizações internacionais, com todos aqueles que podem dar um aporte científico à formulação de políticas em saúde mental. E esse know-how já existe todo, e aqui em Cabo Verde. E é curioso porque muitas vezes pode ser necessário recorrer também a parceiros internacionais que também trazem o aporte das boas práticas internacionais para ajudar, mas no caso de Cabo Verde vemos realmente o know-how já está todo nas academias, nas organizações, as diferentes instituições já têm em si esta riqueza de conteúdo, e no fundo o que nós queremos fazer é, se existe esta riqueza, vamos transmiti-la aos parlamentares. Vamos criar um grupo de trabalho, vamos juntar os parlamentares a estas vozes, e vamos criar aqui um consenso na área da saúde mental que possa ajudar quem mais precisa. Porque trabalhar com os atuais deputados e porque pensar naqueles que já foram deputados e hoje em dia já não são, e a Unite conta com eles também, né, neste processo. Exatamente. Isto é interessante. A Unite vê nos anteriores parlamentares uma projeção política que se mantém associada a esses parlamentares, mesmo que abandonem as suas posições. São pessoas que pertencem a partidos que futuramente poderão voltar ou à Assembleia ou a outro enquadramento político ou até institucional, e que, ao serem membros da Unite, possam dar aqui esta voz em termos da saúde global, destes temas que nós trabalhamos. A Unite é uma ONG que faz lobby? Não diria lobby. Não. Isto foi provocação. Pois foi. Não. A Unite reconhece que há um conjunto de evidência científica já identificada pelas organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, que identifica as melhores práticas da saúde a serem aplicadas, e no fundo o que a Unite pretende fazer é traduzir esta informação para ser mais facilmente também acessível aos parlamentares. Há parlamentares que trabalham, ou seja, que já estão na área da saúde, que percebem da saúde, mas há parlamentares que não têm este conhecimento técnico que aqui pode ser necessário. Então, o que nós trazemos é a evidência científica mais perto dos parlamentares, mas
Não trabalhamos a evidência em si, mas trazemos-la. Esta consciência, não, mas quando eu digo lobby, de facto, temos que assumir que quem faz a legislação são os deputados e muito bem disse que falta o conhecimento científico, de facto, e é necessário ter esta instituição, este trabalho que a Unite faz, de ir atrás e consciencializar e depois capacitar os deputados sobre esta matéria. O povo precisa, né? E isto depois vai traduzir vai ter um impacto extremamente positivo nas comunidades. É isso que nós esperamos. Embora digamos que o que nós pretendemos é impacto legislativo, ou seja, que no final do projeto consigamos olhar para um enquadramento legislativo e consigamos identificar isto foi fruto do trabalho da Unite junto dos parlamentares, ahm, mas o que vai trazer na realidade é essa mudança nas comunidades que fala, ou pelo menos que nós esperamos. Por isso também muitas vezes não envolvermos apenas, por exemplo, neste evento aqui em Cabo Verde, no dia 24 de outubro, procuramos não intervir apenas em parlamentares na área que trabalham nos temas da saúde, como também ir mais além para os parlamentares que trabalham o orçamento, parlamentares que trabalham as finanças, porque é aqui que no final do dia vai significar se aquilo que vai ser legislado vai ser traduzido na vida real e prática das pessoas ou não, porque apesar de trabalharmos aqui as leis, elas têm depois de ser inseridas num orçamento maior, que prevê um conjunto todo de despesas e temos de garantir a sua execuibilidade. Isto leva-nos já a um outro tópico que é, ok, hoje, no dia 24, na discussão, percebeu-se que aprova-se os decretos-leis são aprovados, saem no boletim oficial, boletim da República, o Diário da República, mas depois é como se o governo esquecesse da lei. E no orçamento geral do Estado, muitas vezes a própria tutela não lembra de contemplar ou não lembra de orçamentar a iniciativa legislativa que foi aprovada. E aqui nasce o grande constrangimento. Claro. Volta-se a estaca zero. Exatamente. Daí só não se tratar apenas de impacto legislativo, porque podemos traduzir as necessidades a nível de saúde mental em Cabo Verde numa lei, mas se essa lei não for depois aplicada, porque houver uma dificuldade em termos de execução, se calhar não fizemos o nosso trabalho como pretendíamos. Daí também essa importância de procurar que a lei seja depois também enquadrada a nível orçamental e que seja uma real preocupação do país. Por exemplo, hoje vimos, no dia 24, nós vimos que o decreto-lei em Cabo Verde 37/8 romano 2013, que fala da saúde mental, eh, precisa de ser revista, precisa de ser atualizada, obviamente depois isto vai ter implicações orçamentais. O perigo, estamos em 2025 e temos uma lei de saúde mental que não obstante no ano passado termos declarado o ano de saúde mental, temos uma lei de saúde mental que está completamente desatualizada. Exatamente. A maior parte das intervenções de hoje que tivemos a oportunidade de ouvir no dia 24, foram muito nesse sentido. O que, o que mais causou alguma dificuldade de consenso, digamos assim, foi a necessidade desta revisão da lei de 2013, que precisa de acontecer, ou se há mesmo uma necessidade de revogar a lei e criar uma nova lei para a saúde mental. Isto esteve hoje aqui em cima da mesa. Ahm, mas, de facto, todos os intervenientes concordaram que a lei não é suficiente, que não ahm, n- deixa lacunas flagrantes na comunidade civil de Cabo Verde e que precisa aqui de haver alguma alteração
E é por isso que estamos a criar este grupo de trabalho para perceber que alteração é que a lei precisa. Se calhar a United, se calhar este trabalho, esta iniciativa da United já é muito interessante, e daquilo que que saiu do grupo de trabalho, hã, mostra se calhar a necessidade da fiscalização da própria lei, durante o mandato legislativo, não é? Porque a lei depois, por exemplo, temos, constatou-se, por exemplo, hoje em dia já não se usa internamento compulsivo, né? Este termo já não faz parte da literatura, usa-se internamento involuntário, né? Eh, mas o diploma fala de saúde mental. Depois o diploma fala, diz que o título é saúde mental, mas depois fala da doença mental, né? E e esta preocupação da Unite de trazer a componente científica, capacitar os deputados, neste sentido, torna-se quase que uma é urgente. Sim, nesse hum, foi também muito identificado aquilo que o Dr. Jacob está a dizer. Efetivamente, uma lei que pretende ser para a saúde mental, que pretende descrever os princípios da saúde mental, fica muito aquém do que é realmente necessário. Estamos numa situação delicada, urgente, que precisa aqui de rapidamente ser alterada, mas também estamos num momento político de mudança, o que nos causa aqui alguns constrangimentos e, portanto, a primeira tarefa, do grupo de trabalho destes parlamentares vai ser definir um plano de ação política, mediadamente se passa por uma, hum, revisão ou alteração da lei, neste período que sobra à legislatura. Se entendemos que é um algo fundamental a ser alterado, começamos já a trabalhar os princípios técnicos, consultar os vários grupos que naturalmente terão de ser envolvidos da sociedade civil. Se começamos por essa etapa e depois no novo ciclo legislativo procuramos, de facto fazer esta alteração à lei, ou numa terceira hipótese e talvez um bocadinho mais híbrida, trabalhar nestes 2 sentidos. Não descurar, ou seja, se temos aqui uma oportunidade, uma janela de oportunidade, está a ser discutido o orçamento do Estado, nesta altura. Hum, Ainda temos tempo nesta legislatura, já temos parlamentares que estão, preocupados com o tema. Por que não também aproveitar esta, desta possibilidade, desta janela de oportunidade que temos agora e não descurando do novo ciclo legislativo? Pode ser uma oportunidade. Já a Unite já pensou em capacitar os deputados para terem iniciativas legislativas? Normalmente o que se passa é o grupo parlamentar dos partidos levam propostas legislativas para a Assembleia Nacional. É difícil ou quase inexistente, é muito raro percebemos a iniciativa legislativa de um deputado ter, um deputado dizendo: eu vou com esta proposta individual para a Assembleia Nacional como uma proposta legislativa", né, por exemplo, da saúde mental. O que estamos a falar aqui, podemos estar a falar do partido, do grupo parlamentar, mas dentro do grupo parlamentar de um dos partidos pode surgir um deputado que vai dizer: "Não, eu vou ter esta iniciativa antes do final deste mandato". Foi curioso perceber que talvez não tantos parlamentares em Cabo Verde, hum, usem dessa possibilidade que têm, desse direito que se têm de iniciativa legislativa própria. Ao mesmo tempo é curioso perceber que a organização, ou seja, as organizações de sociedade civil também têm esta iniciativa, também podem propor à Assembleia Nacional, alterações legislativas, iniciativas legislativas. Também existe esta possibilidade. A sociedade civil também, em certo número, também consegue angariar,
o apoio necessário para apresentar estas iniciativas legislativas, no fundo acaba por haver um mundo de oportunidades, ainda que os parlamentares, lá está, tenham esta característica própria, o direito inerente de apresentar as iniciativas legislativas, ah, são eles também que têm o poder de fiscalização. Se existe esta lei, porque é que ela não está a ser cumprida na sua totalidade? Porque é que não estamos a dotar de meios orçamentais para que ela seja totalmente cumprida e que a sociedade, no seu todo, consiga beneficiar dela? No fundo, é isto. Lídia, o tempo passa rápido. Vamos sair por um curto intervalo e já voltamos. Ah, Lá em casa, a conversa é muito interessante porque estamos a falar da legislação que pode suportar as políticas públicas voltar para a saúde mental. Fique no seu lugar, já voltamos. Até já. Seja bem-vindo à segunda parte de Mente Saudável. Hoje estamos a falar de iniciativas legislativas. Estamos a falar com a coordenadora do projeto de saúde mental da Unite, que já explicou que é uma rede que é preocupada com saúde global e tem um departamento, tem um nicho que trabalha só saúde mental. E estamos aqui a receber a sua coordenadora, doutora Lídia Pia. E no encontro de D24 na praia, que foi o objetivo foi receber os países da língua oficial portuguesa, percebemos que não tivemos todos os países representados. Infelizmente, após muito trabalho de tentativa de identificação e mapeamento, não conseguimos assegurar a participação quer de Angola, quer de Moçambique. Ficámos aquém das nossas expectativas nessa componente. Tivemos como participantes Santo Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, por 2 parlamentares que estiveram presentes no evento. Mas Angola e Moçambique infelizmente não, portanto também gostaríamos de ter a oportunidade aqui de fazer um apelo, se for parlamentar de algum destes países, se tiver uma preocupação no âmbito da saúde global, da saúde mental, para entrar em contacto connosco, com a Unite. Se for parte de uma entidade, de uma organização de sociedade civil que também esteja interessada em criar aqui uma sinergia com a Unite no âmbito da saúde mental, da saúde global, também sintam-se muito bem-vindos. Boa. De tudo que já falamos, a parte mais interessante que é o financiamento das políticas públicas voltadas para a saúde mental. Como é que os parlamentares, já vimos isso, existe a iniciativa parlamentar, mas depois quem vai executar é o governo. Exatamente. Por isso, também temos esta noção de que os parlamentares são os fiscalizadores. Os fiscalizadores de que as leis, e tudo o que é aprovado em sede da Assembleia Nacional, vai ter dotado para si um orçamento específico para pôr, a lei em prática. Essa é a nossa, ou seja, é o nosso meio principal de garante de que essas leis são efetivamente cumpridas e têm o seu efeito necessário, na sociedade civil, mas ao mesmo tempo em que estamos a trabalhar estes parlamentares, eles também por si próprios ficam consciencializados para o tema, da saúde mental. Portanto, o que nós esperamos é que estas prioridades não caiam com a aprovação de uma lei, mas que fiquem até serem operacionalizadas na sua totalidade. Esta preocupação é porque, a nível mundial, o orçamento dos países para a saúde mental não ultrapassa os 2% do orçamento geral do Estado, né? É E verdade, é um grande desafio. é verdade. Como foi mencionado por diversas vezes no dia 24 de outubro, a saúde mental acaba por ser o parente pobre da saúde. Mas o que nós precisamos é de encarar a saúde como num todo. Ou seja,
ter um problema de saúde mental, eh, tem a mesma validade que um problema de saúde física e temos de pôr a par esses mesmos problemas. Ahm, Devem ser encarados numa perspectiva mais holística, integrada. A saúde mental faz parte da saúde no seu todo e não há saúde sem saúde mental. Ahm, Portanto, o que é muitas vezes necessário é esta alteração de paradigma e consciencialização de que ahm, a saúde mental é tão prioritária como os demais aspectos da saúde. E se estamos a falar, por exemplo, em termos económicos, em termos de produção económica, uma sociedade na qual a saúde mental não seja uma preocupação do país, vai sofrer em termos económicos. Isto tem consequências a nível da produtividade do país. Portanto, a saúde mental não é algo que nós consigamos prosseguir e olhar para o lado. Não, tem consequências reais, na realidade de cada Aqui, país. se calhar, não é esta abordagem que nós precisamos mudar na consciencialização dos políticos, que é mostrar que efetivamente os dados, mesmo da Organização Mundial de Saúde, apontam para uma queda de produtividade brutal quando não se trata ou não temos, não cuidamos da saúde mental da nossa população, que é a classe trabalhadora. Ou seja, o orçamento do Estado. A saúde mental acaba por ser um tema não só do Ministério da Saúde, é transversal. Tanto que, por exemplo, a nossa lei de base da saúde mental, ah, 71/6 para de 2020, diz exatamente isso. Quer dizer, ah, a comunidade tem que ser assistida o mais perto possível. As pessoas têm que ser assistidas o mais perto possível das suas casas para terem todo o conforto, exatamente para não estarem a deslocarem e terem que faltar trabalho, terem que deixar os filhos em casa, terem que ausentar da sua vida cotidiana para cuidar de um aspecto único da sua vida, né? Então, esta quebra da produtividade, esta concepção, a forma como nós conseguimos, a percepção que se tem da saúde mental, que é uma doença, ou que é a ausência ou não da doença, tem um impacto direto na economia dos países. Efetivamente, tem um impacto quando estamos a falar, de escolas que nem todas têm acesso a psicólogos e que isso tem uma influência direta na educação, dessas crianças e jovens que podem precisar. Estamos a falar de uma queda de produtividade quando temos um segmento da sociedade que não consegue garantir, a sua que está saudável para contribuir para a sua casa, para a sua família, mas no seu todo para o seu país, porque é disto que estamos a falar no final do dia. Se a pessoa não estiver saudável, e é como se tivesse partido um pé. Temos de olhar para estas questões como são. Não, não podemos pôr hum, lentes, de pôr estigmas. Quando olhamos para a saúde mental, é debilitante. A pessoa não contribui para a sua casa, para a sua família e para o seu país. E esta abordagem, eu acho que é uma abordagem que facilmente conseguiríamos e convencer os deputados dos diferentes países a terem outro tipo de olhar, um outro tipo de olhar sobre esta questão, que de facto a população padece. Neste momento temos uma nova pandemia a nível mundial, que é burnout, né? E há um sofrimento no silêncio, até porque as suas características muitas vezes é confundida com depressão, né, com ansiedade, com baixa autoestima, com outras variáveis da saúde mental. E eu penso que sim, levar a ciência para o parlamento é importante. Agora, levar os parlamentos para as comunidades. Levar os parlamentos para as comunidades. Eu, quando vejo esta concepção de leis que procuram não só um consenso nacional em torno destes temas,
mas também, ou seja, que esperamos que estas tenham uma concretização real, nas comunidades. As comunidades não podem deixar de ser consultadas para a realização destas leis. No dia 24 foram nomeadas diversas entidades, diversas organizações de sociedade civil, personalidades que têm de ser consultadas, se não até envolvidas nesta preparação, nesta formulação legislativa. Não podemos construir leis que são top-down. As leis têm que partir do baixo e... Mas em Cabo Verde, a lei de base da saúde nacional já prevê isso. Já prevê a existência de uma Comissão Nacional da Saúde, em que quem integra esta comissão são os clínicos, a sociedade civil, as ONGs, as instituições de saúde mental privadas existentes que tenham interesse, ou seja, uma dinâmica multissectorial para se discutir a saúde. Mas, desde 2013, 12 anos passados, esta comissão nunca foi criada. Né? Nunca foi criada. E tivemos já 2 governos, um com mandato, um governo que aprovou esta lei e o outro governo que está a completar agora 2 mandatos. Esta comissão nunca foi criada. E que é o que estávamos a falar, quer dizer, temos iniciativas legislativas, já há um decreto-lei aprovado com muitos artigos, mas depois ninguém implementa. Um dos papéis fundamentais dos deputados é a fiscalização da lei. E aqui claramente que no caso de Cabo Verde, não obstante termos as leis, não há fiscalização. É verdade. O que é que a UNITE vai fazer com os deputados neste sentido? Propõe colocar na agenda dos deputados. Garantir que não esquecem. Como? Como? Nós, tal como disse, estamos aqui, o projeto é alargado, não estamos aqui por um período reduzido de tempo. O projeto prevê terminar em dezembro de 2027 e durante este tempo prevemos um conjunto de reuniões deste grupo de trabalho periódicas para garantir que este trabalho está a ser feito e concretizado e que os próprios parlamentares em si têm esta consciencialização de que é importante agir, de que, lá está, aquilo que estávamos a falar da menor produção económica por falta de saúde mental, adotar esta perspectiva. Talvez se conseguirmos que os parlamentares, que os decisores políticos vejam esta perspectiva que o país está a perder economicamente ao não investir em saúde mental, talvez seja um caminho para garantir que são efetivamente aplicáveis. Boa. Agora, vocês estão, a United está em Cabo Verde, realizou um evento para todos os países da língua portuguesa. E nós temos a realidade dos nossos países são muito diferentes, bastante. A nível da estrutura, né? Antropológica mesmo, né? O que faz com que a abordagem também seja diferente e a implementação destas iniciativas legislativas também sejam diferentes. Tem alguma... a United tem isto em consideração quando os países forem sentar à mesa todos para discutirmos as iniciativas legislativas? Claro que sim. Nós trouxemos parlamentares, tal como disse, da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe, para nesta primeira reunião, em que foi lançado o Policy Desk em Cabo Verde, trabalharem como observadores. Boa. Eles vão ser os embaixadores destes mesmos projetos nos seus próprios países. Muito Nos bem. seus próprios países também vai haver uma reunião semelhante à que ocorreu no passado dia 24, na cidade da Praia. Também
vamos mapear as entidades nas suas realidades, nas diferentes realidades culturais que faz sentido envolver. É claro, naturalmente, que vai haver parceiros internacionais que não deixam de fazer sentido, como a Organização Mundial da Saúde, que traz essas evidências científicas e as boas práticas internacionais, mas cada plano de ação política vai ser adaptado a cada um dos PALOPA em que vamos trabalhar, tendo em consideração a cultura, os enquadramentos legislativos. Não existe uma receita que serve para todos. Temos de ter em consideração as várias sensibilidades culturais de cada país, como é que vamos concretizar, porque também os países estão em diferentes graus. Cabo Verde, como nós já vimos, está num nível muito mais avançado e serve aqui um bocadinho como país charneira. E não podemos adotar o que vamos adotar, por exemplo, em Cabo Verde, para um país que ainda tem muito estigma e não tem absolutamente nada em termos de legislação e saúde mental. O mapeamento vai ter de ser diferente, vamos ter de nos sentar à mesa nos respectivos países, estudá-los, estudar o que é que existe em termos de legislação em saúde mental e planear todo um plano de ação política que vá de encontro às necessidades daquele país. No final, em dezembro de 2027, gostaríamos muito de fazer um encontro regional, juntando estes países africanos de língua oficial portuguesa e discutir o que é que foi possível alcançar ou não neste período de tempo. A Unite vai financiar alguns destes países em termos de assessoria ou consultoria técnica para ajudar estes países no que tange a criação de legislação, de equipas multidisciplinares para dar o apoio, para alavancarem a política pública para a área de saúde mental. A Unite tem um conjunto de parcerias, incluindo a Organização Mundial da Saúde e academias. Nesse sentido, a Unite traz este conhecimento, traz esta evidência para trabalhar com os parlamentares. Este grupo pressupõe também que exista um advisory board, um conselho científico, que vai avaliar cada um dos planos de ação política que vão ser definidos para cada país, e neste advisory board vão estar presentes membros destas organizações internacionais, da academia, pessoas com um percurso notável também na área da saúde mental, do ponto de vista também internacional, e que no fundo, ou seja, analisamos numa primeira instância aquilo que falamos com as entidades daquele país, mas temos aqui este conselho que nos ajuda e que vai dar este apoio técnico e científico que estes parlamentos necessitam. Então, sim, Sim. vão financiar, vão ajudar estes países. É porque nós temos duas variáveis que eu acho que é importante quando falamos da África e dos países africanos, né? Que primeiro temos pessoas, por exemplo, em Cabo Verde, que sim podem, o tal conselho científico, pessoas que podem de facto dar contribuição, tendo em consideração uma perspectiva africana, Uhum. porque saúde mental, se não conhecermos o comportamento do povo, não dá para ter nenhum tipo de iniciativas, né? E a outra coisa é, falando desta componente científica, a nível mundial nós temos um déficit enorme de psiquiatras, enormíssimo, né? Cabo Verde não foge à regra. E como é que vamos motivar, estimular estes países? Por exemplo, em Cabo Verde, a Lei de Base da Saúde Nacional diz que o governo deve promover a formação de especialistas em todas as áreas e deve suportar estas formações para que o país possa ter depois pessoas, os nacionais que podem dar o suporte. Não acontece. Acontece, se calhar, muito pouco. E em outros países, se calhar, é a mesma coisa.
porque a feitura da lei é exatamente a frustração dos povos, se calhar um bocadinho porque conseguimos ter boas leis e depois não temos meios para a execução, né? Voltamos outra vez para um papel que eu penso que é fundamental dos deputados e que não é exercida, né? Que é a fiscalização. Voltamos sempre à fiscalização, no fundo. Exatamente. Para além de ter esta iniciativa legislativa, tem de facto o poder de fiscalizar o governo, de garantir que aquilo que está legislado deve ser cumprido, que está a ter um real efeito na sociedade do país, e muitas vezes isto não se verifica. Aquilo que a Unite sugere é a adoção de um paradigma que por exemplo, em saúde mental identificamos que por vezes temos de ir pela questão económica, que é uma questão que assola todos os países, é uma preocupação primordial para garantir que estas preocupações não saem da ordem do dia. Pelo que nós já tivemos a oportunidade de estudar de Cabo Verde, também verificámos que Cabo Verde procura acautelar a necessidade que tem de psiquiatras e que não tem no seu país, também com ajuda externa, sobretudo de Cuba, que depois causa aqui um constrangimento em termos de língua, nem sempre é fácil, sobretudo na área psiquiátrica, em que o doente devia compreender totalmente o médico e vice-versa, há esta dificuldade. E tá. E infelizmente o nosso tempo é mesmo pouco na televisão. Foi um prazer enorme receber a Unite, a coordenadora da saúde mental da Unite aqui para o PALOP. Antes de terminar, deixe uma mensagem para o povo da PALOP, dos países da língua portuguesa. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui neste programa. Se eu puder deixar aqui uma mensagem aos cidadãos PALOP pelo mundo, é: preocupem-se com a saúde mental, apesar de certos estigmas que possam existir ou não nas comunidades, procurem ajuda. E se houver algum decisor, algum parlamentar, alguma organização de sociedade civil, alguma entidade que tenha um interesse em criar sinergias com a Unite, que temos todo o gosto. Obrigado. E continue a ser bem-vindo em Cabo Verde. Muito obrigada. A bola na casa que assiste esse programa das programa foi interessante, foi um programa diferente. Hoje nos fala de leis e de iniciativas que deputados podem ter na Assembleia Nacional para poder promover